Boa tarde, pessoal. Me chamo John Wilson. Hoje nós vamos falar sobre hidrosfera. Vamos iniciar com o conceito de hidrosfera, né? O que é hidrosfera? Hidrosfera é a camada de água do nosso planeta Terra, né? Que inclui a água em todos os estados dela, sólido, líquido e gasoso. Ela abrange rios, lagos, oceanos, lençóis subterrâneos, geleiras, o vapor de água presente na atmosfera, tudo isso é hidrosfera. Vamos iniciar com alguns questionamentos do nosso dia a dia, que ficam no nosso consciente, que a gente não entende, muitas pessoas não entendem. E é para isso que nós estamos aqui, para dar essa, digamos assim, essa luz, né? A explicação científica, né? Em que locais podemos encontrar água? Existem animais, plantas ou outros organismos que vivem sem água? O que acontece com a água que nós colocamos aquela roupa que a gente lava e coloca no varal? Para onde vai aquela água? Por que é importante economizar água? Tudo isso nós vamos, ao decorrer do capítulo, nós vamos poder compreender, né? Outra pergunta bem frequente: quantos copos de água você já bebeu hoje? Você bebe no dia a dia, né? Aí vamos falar um pouco sobre isso, no caso. Nós e outros animais e todos os organismos vivos precisamos de água, né? Precisamos de água para sobreviver. Sem água não tem vida, não é isso? Para os animais terrestres, a água é um recurso que nem sempre está disponível, né? Entre os seres humanos, estima-se aproximadamente 40% da população mundial que não tenha fácil acesso à água de qualidade. É que nós vamos ver e entender no decorrer do capítulo. Então, primeiro tópico: a água no planeta. Cerca de 71% da superfície da Terra é coberta por água. Do volume total de água no planeta, aproximadamente 97% está nos mares e oceanos em estado líquido. A água nos mares e oceanos é salgada, ou seja, contém muitos sais minerais, entre os quais o mais comum é o cloreto de sódio, é o principal componente do sal de cozinha, não é isso? Aí vem aquela pergunta: mas de onde vêm os sais que deixam a água do mar salgada? À medida que os rios percorrem os continentes, eles carregam sais que se soltam das rochas e se dissolvem na água, e acabam lançando no mar. Ao longo de bilhões de anos, esse processo tornou os mares cada vez mais salgados. Com isso, a água do mar não é apropriada para o nosso consumo humano. Isto é, ela não serve para beber. Não serve para cozinhar, não pode ser usada na indústria, não pode ser usada nas lavouras como irrigação. A água própria para o nosso consumo é aquela que é encontrada nos lagos e rios, nos reservatórios, nos lençóis de água, que são conhecidos, os reservatórios são conhecidos como lençóis de água, lençóis freáticos ou águas subterrâneas. A água doce, a água que é própria para o nosso consumo, corresponde a pouco menos de 1% do total de água do planeta. É a água que depois de tratada, pode ser usada na agricultura, na indústria e no consumo doméstico para bebermos, cozinhar, para higiene corporal, limpeza. Pouco mais de 2% de água do nosso planeta encontra-se em estado sólido, em formas de grandes massas de gelo, que são as geleiras. Elas são encontradas também nas regiões mais próximas aos polos, no topo das montanhas mais elevadas. Essa água também contém poucos sais, também é doce. Vou dar um exemplo para vocês, assim, bem simplificado, né? Vou ler aqui para vocês. A cada 100 litros de água do nosso planeta, cerca de 97 litros são de água salgada, 3 litros de água doce. Desses 3 litros, aproximadamente 2 litros estão congelados.
Então, sobra apenas cerca de 1 litro de água doce no estado líquido para cada 100 litros de água disponíveis no nosso planeta. Nós sabemos que a ingestão da água, beber água, é fundamental para a nossa saúde. Sem água não tem como viver. Nos seres vivos, a água é um componente que existe em maior quantidade. Um exemplo, em nós seres humanos, por exemplo, ele corresponde em média de cerca de 70% de massa de uma pessoa adulta. No caso, uma pessoa adulta tem 70% em massa de água. É isso aí, vamos a um exemplo aqui bem simples. Significa que um indivíduo com 70 quilos, quase 50 quilos são de água. Uma parte dessa água, o corpo humano provém de alimentos como frutas, verduras, legumes. Outra parte é obtida por ingestão, ingestão direta, beber água. Por isso, bebam água, é fundamental para a nossa saúde. A água, o suco da fruta, é essencial. Sempre vem os questionamentos, por que é tão importante a água para a nossa vida, No interior dos seres vivos ocorrem diversas transformações conhecidas como reações químicas. Dizemos que ocorre uma transformação ou reação química quando as substâncias se transformam em outra. Quando um pedaço de papel ou uma parafina, uma cera de vela queimam, aquela cerinha da vela queima, por exemplo, esses materiais se transformam em novas substâncias, como o gás carbônico e o vapor de água. A água também transporta substâncias pelo interior do corpo dos seres vivos. No corpo humano, por exemplo, o sangue transporta várias substâncias dissolvidas na água. Muitas substâncias em excesso ou prejudiciais ao organismo são eliminadas na urina, também dissolvidas em água. Além disso, você já parou para pensar como as pessoas transpiram em dias mais quentes, tipo agora, que morrendo de calor. Em alguns animais, incluindo o ser humano, a água ajuda a regular a temperatura do corpo na evaporação do suor, na saída do suor. Vou fazer uma comparação para vocês entre a porcentagem da população e a porcentagem da água disponível em cada região do Brasil. Um exemplo, na região norte, onde se concentra a maior quantidade de rios e lagos, a população é de 8%, e a quantidade de água é em média de 70%. Região Nordeste, a população em torno de 28% e a quantidade de água em média de 3%, que é bem baixo, No Sudeste, a população está em média de 43% e a quantidade de água em média de 6%. Na região Sul, a população está em média de 14% e a quantidade de água em média de 6%. No Centro-Oeste, a população está em média de 7% e a quantidade de água está em torno de 15%. Em seguida, vamos dar continuidade com a Rauena e com a Rayane, que irão discutir com vocês o restante do capítulo, Obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu sou Rauena Lopes. Vim aqui falar sobre o estado físico da água. As mudanças, que ocorrem durante esse estado físico dela. Eu vim falar sobre a fusão, a solidificação e a vaporização, condensação e sublimação, que é de estado líquido para sólido, de sólido para líquido, de gasoso para líquido, de líquido para gasoso, de sólido para gasoso. Então, vamos começar com a fusão. A fusão ela ocorre quando o estado da água fica de sólido para líquido. Ocorre quando o gelo derrete por acaso de um sorvete deixado no congelador. E a solidificação é de líquido para sólido. Acontece quando precisamos de gelo, enchemos aquelas forminhas para colocar na geladeira, no congelador, para que ela passe do estado líquido para sólido. E a vaporização
o estado dela é de líquido para gasoso. Pode ocorrer de duas formas, com a ebulição e a evaporação. A ebulição, ela é quando uma água, você faz a comida e fica aquelas bolinhas na tampa da panela, ali é a ebulição. E a evaporação é quando a forma mais lenta, como a experiência de um copo de água, aquela leve fervurazinha na evaporação. E a condensação é de gasoso para líquido. Ocorre quando o vapor encontra a superfície fria, como gotas do lado de fora com água, um copo de água. Tem aquelas gotinhas que ficam na superfície do copo e na tampinha da panela de cozimento também. Pode ser. E a sublimação é quando ela está de sólido para gasoso ou vice-versa. Exemplos: perfumadores sólidos que diminuem com o tempo. Em países frios, parte da neve sublima diretamente para o estado gasoso. E também usada em processo de liofilização. Exemplo daqueles cafezinhos solúvel. Que acontece isso. Então, gente, vamos continuar aqui falando sobre a fusão. Os processos de mudança de estado não ocorrem apenas com água, mas com qualquer substância, né? Essa mudança de estado sólido para o estado líquido é conhecida como a fusão. E vamos falar agora da solidificação, quando precisamos de gelo, né? Como eu falei anteriormente. E depois de um tempo ele estará no estado sólido, que é essa mudança de estado que é chamada solidificação. E a vaporização, com aquecimento a água na panela transforma-se em vapor e mistura-se à atmosfera, passando para o estado gasoso. Como eu falei da tampinha da água, quando fica aquela bolinha, quando você está fervendo, fica aquela bolha de água, né? A formação rápida de água fervendo no fogão. E a ebulição, que é a ebulição, né? Que forma as bolinhas. E a vaporização, que é aquela lenha, aquela fervura lenta. E vamos aqui. Olá, me chamo Rayane e hoje eu vou falar sobre hidrosfera, a água no planeta. Gente, hoje vamos estudar um assunto muito importante para todos nós, seres vivos, que é a água. A água, ela está formada em todo o nosso planeta. Ela está formada nos rios, nos mares, nas plantas, nas nuvens e até no nosso corpo, o que forma e chamamos de hidrosferas. A água é essencial para a vida, é por isso que precisamos entender como ela circula na natureza e como podemos cuidar dela. A água está sempre se movimentando e mudando de estado. E esse processo a gente chama de ciclo da água. Ele acontece assim: o calor do sol faz a água dos rios e mares evaporar. Esse vapor sobe e condensa de forma as nuvens. Quando as nuvens ficam muito cheias, a água cai e forma de chuva, neves ou granizo. A parte dela infiltra no solo e voltando para os rios e oceanos. A água é essencial para tudo, para a gente viver, para plantar, para produzir alimentos e até para gerar energia elétrica, as hidrelétricas. Mas é importante lembrar que a água doce ela é limitada, então precisamos economizar como
Ao escovar os dentes, desligar a torneira, tomar banho mais curtos, consertando os vazamentos e evitando o desperdício da água. Então, turma, o que aprendemos com a água? Ela está constantemente em movimento na natureza, passando por várias transformações. Ela é essencial para a vida, para a agricultura, para as indústrias e até para gerar energias elétricas. Mas é um recurso limitado. Por isso, precisamos usar com consciência e cuidar de todos os dias. Se cada um fizer sua parte, a gente garante o planeta com água limpa e abundante para o nosso futuro. Obrigada.